Olá, eu sou a Cris Poli. Oi, eu sou a Luciana Poli. E nós estamos aqui de novo para começar mais um programa Cris Poli Responde, tendo em consideração todas as perguntas que vocês têm mandado para nós e que a Luciana é a tutora e tem respondido, e nós vamos aqui esclarecer um pouquinho mais, conversar um pouco mais sobre tudo isso para tirar toda e qualquer dúvida que você possa ter, tá bom? Lembrando que se tiver alguma dúvida que não seja do que a gente está falando, vocês podem mandar perguntas para o contato @institutocrispoli.com.br com sugestões de temas para que nós possamos estar aqui discutindo e dando dicas e trazendo algumas alternativas para vocês. É isso aí, tudo com o intuito de ajudar vocês. Na verdade, o que nós queremos é poder ajudar as famílias a que elas possam ter um relacionamento melhor, resolver os problemas com os filhos, resolver os problemas entre os casais, com o resto da família, com os avós, enfim, tudo que tem a ver com família, né? A ideia é para manter a família unida e o mais harmoniosa possível. Então vamos lá, Lu, vamos ver aqui que a gente vai falar hoje? Como eu falei, eu recebo muitas perguntas diárias através do curso online da Cris Poli e eu sou a tutora, e um dos temas que chega muito é das mães falando que os filhos não obedecem de jeito nenhum. Eu falo, mas meu filho não obedece. E aí, mãe, o que a gente faz? Pois é. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a criança não nasce sabendo obedecer. Ela tem que aprender a obedecer. E ela tem que aprender a obedecer desde pequenininho, desde que ele nasce, e ele tem que aprender esse princípio da autoridade e da hierarquia que existe em todo lugar, a começar pela família, porque na família tem autoridade, né? É você, mamãe, é você, papai, vocês são autoridade na família, na casa de vocês, e vocês têm o direito de se fazer obedecer. Vocês têm esse poder de mandar. Por quê? Porque quando Deus dá para vocês o filho, ele já vem embutido com a autoridade e com a responsabilidade de educar essa criança. Então, essa autoridade precisa ser transmitida para essa criança. É um princípio de autoridade. Ele vai encontrar muitas autoridades na vida dele, mas ele vai começar em casa, com o papai e com a mamãe. Depois ele vai para a escola e ele vai ter outra autoridade, que é o professor, e assim por diante, né? Mas ele precisa aprender esse princípio de autoridade. E com esse princípio de autoridade está o ensinamento de obedecer. Então, porque se a gente procura essa definição no dicionário, a definição de autoridade é o direito de se fazer obedecer. Então, papai e mamãe, você tem esse direito de se fazer obedecer. E quem é que tem que ensinar para essa criança? É você, é o papai e a mamãe, porque vocês são a autoridade. Volto a falar, a criança não nasce, a natureza da criança, a natureza do ser humano não é assim de saber obedecer, ela precisa aprender. E não é fácil aprender a obedecer. Para a gente precisa orientá-lo sobre quem é que manda na casa, quem tem esse poder de mandar, quem tem essa influência, quem tem esse prestígio, quem tem esse domínio das situações. E tudo isso é o papai e a mamãe que tem que ter. Eles têm que ter todas essas características para que a criança reconheça a autoridade no papai e na mamãe e esteja disposto a obedecer. Vocês sabiam que a criança não tem problema em obedecer? A criança não tem problema em obedecer, sempre e quando ela tenha um adulto do lado dela que tenha autoridade. Não que seja autoritário. Cuidado, Lu, é diferente. É muito diferente. É diferente a autoridade e autoritário. Porque uma pessoa autoritária é uma pessoa mandona, uma pessoa que se acha melhor que os outros, que se acha superior aos outros e que quer impor autoridade pela força. E criança não admite. E gritando, batendo, beliscando, ou sempre tendo alguma atitude agressiva contra as crianças, para impor a autoridade. E, na verdade, a autoridade não é imposta. A autoridade é conquistada, exatamente. A autoridade é conquistada e é conquistada com atitudes, tá? Com uma voz de autoridade. O que é uma voz de autoridade? É uma voz que seja firme,
com convicção, pode ser com um volume um pouco elevado, sim, porque você está impondo regras ou orientações, mas sem perder o controle. Isso é fundamental. Porque quando você perde o controle, você perde o domínio da situação. Então, se você perde o controle, se descabela, você grita, você fica nervosa, você bate, você às vezes você não agride fisicamente, mas você agride verbalmente. Você fala coisas que você não queria falar, mas você fala porque você fica nervosa, você fica descontrolado e então você acaba agredindo verbalmente, que muitas vezes dói mais que um tapa. Você sabia isso? Né? Eu sou contra bater, porque bater não educa. Assim como eu sou contra gritar, assim, grita. Quando eu falo gritar, eu estou falando de descontrole, não estou falando de elevar o tom de voz, estou falando de descontrole. Aqueles berros assim que a gente dá e que perde o controle da situação também. Então, se a criança tem um pai ou uma mãe autoritários, ela não vai obedecer. Ela pode, Lu, obedecer na hora, porque ela fica com medo. Né? Mas ela não vai aprender o princípio da obediência e o princípio da autoridade. Então você precisa ter uma atitude, você precisa ter uma postura de autoridade, de convicção, de alguém que sabe o que tem que fazer, de alguém que domina as situações, de alguém que quer orientar essa criança porque ama essa criança e porque quer o melhor para ela. Eu vou aproveitar que você falou da questão de bater. Porque tem muitos pais que perguntam, mas de vez em quando uma palmadinha não faz mal. E a questão da palmadinha? Então, faz mal. Palmadinha ou palmadona faz mal. Por quê? Porque é violência. Você está agredindo a criança, né? Você está agredindo essa criança. Pode ser em cima de uma fralda, pode ser na mãozinha, pode ser no bumbum, pode ser em qualquer lugar. É uma agressão. Eu já tenho visto, Lu, sabe, muitos pais falando assim, não bate. E ele tá batendo. Como você pode ensinar uma criança a não bater? Batendo na mão, exatamente. batendo na criança. Não dá, não é? Então, ao bater, não educa. A palmada não educa. Sabe quando a gente bate? Quando a gente não consegue resolver a situação de uma maneira razoável, então a gente parte para agressão física, porque aí com agressão física... E é no momento do descontrole. É no momento do descontrole. E com agressão física, dói, lógico. E a criança acaba chorando e acaba parando. Porque machucou. Porque machucou, mas não porque ele está obedecendo. Entendeu? Nós estamos querendo ensinar o princípio da obediência, o princípio da autoridade para essas crianças. E elas precisam aprender em casa. Então, não é batendo que a gente ensina o princípio da autoridade e o princípio da obediência, mas é colocando regras, é tendo convicção daquilo que a gente quer para as crianças, dominando a situação, né? Então, é desse jeito que você vai poder educar. E também não tem aquela fase que, uma determinada idade, 2, 3 anos, que a criança desafia os pais para saber até que ponto eles podem chegar. E aí os pais têm que mostrar, olha, até aqui você vai. Claro. A partir dali você não vai mais. Aí entra a questão da autoridade do pai colocar o limite na criança, porque eles testam, os pais, não testam? Exatamente, testam sim. Você pensa uma coisa, a criança nasce... Ela não sabe absolutamente de nada. E ela vai ter que aprender tudo. Então, ela vai ter que aprender a interagir. Com quem são as primeiras pessoas com que ela interage? É o papai e a mamãe. Ou as pessoas que estão em contato com ela. Então, ela vai testar até onde ela pode ir, porque faz parte da natureza, é normal. Eu quero saber, eu estou me relacionando com ela, eu só quero saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, até onde eu posso ir, até onde ela me permitir ir. Com a criança é a mesma coisa. Ela vai testar você, ela vai testar a sua paciência, ela vai testar o bom humor, ela vai testar os limites, ela vai testar tudo. Então isso começa a partir de que idade? Começa bem pequenininho, começa com 1 ano e pouco, mais ou menos, as crianças começam a querer firmar a personalidade deles, começam a querer se firmar, saber quem são, o que pode fazer, o que não pode fazer, e começam a interagir com os pais. Então eles vão desafiar, então eles vão querer saber
qual é o limite? Até onde ele pode ir? E quem é para que tem que colocar tudo isso? É você. E ele tem que aprender através de regrinhas que você coloca para ele, porque a gente precisa de regrinhas para aprender a conviver. Ele vai ter que aprender quais são os limites na vida dele e no dia a dia dele, Lu. Né? Então, a criança começa a testar. Tem uma idade, você já ouviu falar da adolescência da infância? Já. Ou Terrible Two também. Ou Terrible Two. Tem os Terrible Two, que são os 2 anos terríveis, né? É onde a criança começa todo esse teste aí, começa a bater pezinho no chão, começa a com fazer as a manha birras, que a gente já falou. manhas que nós já falamos no outro programa, né? E tem os 4 anos, que é uma fase que é chamada da adolescência da infância, em que as crianças se mostram assim, se tornam bem rebeldes, porque a personalidade dele, assim, o caráter dele vai sendo firmado e eles vão testar, vão desafiar, exatamente como acontece na adolescência, que também é uma idade de contestar, de desafiar, de enfrentar, rebeldia. né? Então, de rebeldia. Isso acontece também com 4 anos. Então, é para se desesperar? Não, são fases, é normal, você tem um filho, você tem que acompanhar essas fases e tem que saber como agir em cada uma dessas fases. Então, lembre-se, os Terrible Two e os 4 anos, que é a adolescência da infância. Mas, olha, tem uma boa notícia ótima para você, essa fase passa também. E é muito bom lembrar que em todas essas fases precisa muito de paciência, Muito. manter o controle. Porque muitas vezes a mãe me pergunta, mas meu filho finge que não me escuta. Às vezes ele não escuta e não obedece também porque a mãe está sendo autoritária e não está tendo autoridade. Claro, lógico. Porque é uma pessoa autoritária, uma mãe que grita, que se descontrola, a criança deve olhar e não vai obedecer, né? Exatamente. Por isso que eles fingem que eles não escutam. Exatamente. Eles fazem de conta que eles não escutam e ficam distraídos com outras coisas. Mas, na verdade, eles escutam sim, o que eles não têm essa atitude de obedecer. Eles não querem obedecer, por quê? Porque a postura, a atitude do adulto que está dando uma ordem para ele não é a de autoridade, é a de autoritarismo. E nessa hora que a criança finge que não escuta, Exatamente. o que a mãe faz? Então, na hora que a criança finge que não escuta, a mãe, como sempre, para falar com a criança, deve se abaixar na altura da criança, não olhe para a criança aqui de cima, porque a postura não favorece a sua autoridade. Agache, se coloque na altura da criança, olha no olhinho dele. Se ele não quer olhar, se ele põe a cabecinha para o lado, segura a cabecinha dele, traz a cabecinha para ele, com amor, com muita paciência, e faz ele olhar no teu olhar, no teu olho. Faz ele olhar no teu olho e dá a ordem, fala. E você pode falar para ele, olha para mim, olha no meu olho. Chama a atenção dessa criança para ele olhar no teu olho. Segura do rostinho dele. Sendo bem firme, mas com amor, né? Não é para ficar fazendo assim, deslocar o pescoço lá atrás. Né? É para fazer com amor, mas bem firme. Por quê? Porque ele precisa da sua convicção para saber que ele está na frente de uma mãe que tem autoridade na vida dele. Então, faz ele olhar para você, faz ele olhar no seu olho e fale. Olha, os pais, às vezes, temos o hábito de falar muito. Né? Sim. Ou repete muitas vezes a mesma coisa. Repete muitas vezes a mesma coisa. Ou fala muito. Não precisa falar muito. Às vezes só dá uma ordem específica. Dá a ordem específica. Olha, quero que faça isso. Vai juntar os brinquedos. Pronto, deu a ordem, parou de falar. Dá a ordem e espera a que ele obedeça. Se ele não obedece, você pode dar uma advertência para ele, tá? E se ele continua sem obedecer, você coloca ele no cantinho da disciplina. Que aí é outro tema que nós vamos falar em outra oportunidade, porque eu vou falar em detalhes do cantinho da disciplina. Mas esse é o procedimento. Uma ordem, obedeceu, parabéns, mamãe, você usou de autoridade. Não obedeceu, dá uma advertência, fala a palavra advertência. É difícil? Não importa, a criança vai reconhecer o seu tom de voz. E vai associar a advertência a uma, preciso parar aqui.
uma luz vermelha que está se acendendo, preciso parar aqui. E se não, ele vai para o cantinho disciplina. Sobre o cantinho disciplina, eu vou falar em outra oportunidade, que eu vou fazer isso em detalhe, tá bom? E aproveitando o último tópico nessa questão do filho não obedecer, tem muitos casos que a criança só obedece ou quando a mãe fala, vou chamar o seu pai, ou quando o pai chega e dá ordem para a criança. Por quê? Porque aí ele vê autoridade no pai e não na mãe. Exatamente, né? Exatamente. Por quê? Aí a mãe fala, vou chamar o teu pai e a criança para. Ou a avó fala, vou chamar teu pai e a criança para. Exatamente. Por quê? Porque a autoridade não está na mãe, não está na avó, está no pai. E quando ele ouve o pai, vou chamar o teu pai, ele para. Por quê? Porque o pai está agindo de maneira com autoridade, que isso é o que a criança precisa, uma pessoa com autoridade. Mas isso não é certo, porque você, mãe, ou você, pai, que às vezes acontece isso, eu vou chamar a tua mãe, né? Em vez de chamar o teu pai, eu vou chamar a tua mãe, né? Tanto o pai quanto a mãe tem que ter autoridade, tem que ter atitude e postura de autoridade, para que essa criança aprenda, e vou insistir bastante nesse ponto, aprenda a obedecer. A criança não sabe obedecer, ele precisa aprender. E uma vez que ele aprende o mecanismo da obediência, que é através do erro e do acerto. Então, você dá uma ordem, ele obedeceu, parabéns, dá beijo, abraço, fica feliz com ele, isso também é importante, você reconhecer o esforço, porque obedecer é um esforço. Não é um esforço. É um esforço não somente para a criança, é um esforço para adulto. Quantas vezes a gente vem pela rua com o carro e a gente vê um semáforo, um farol mudando de amarelo para o vermelho e a gente não obedece a ordem e a gente ultrapassa. Você acha que é diferente? É no nosso dia a dia, né? É a mesma coisa. As crianças veem isso na gente também. Então, cuidado com o exemplo que você dá também para seu filho. Porque eles vão aprender a obedecer e eles vão ficar, sabe o que, Lu? Eles vão ficar críticos às atitudes dos adultos também. Eles vão ver que você não obedece um farol vermelho, que você não obedece um sinal de qualquer outra coisa, ou de um policial, ou de não pode virar Chamam por a aqui. atenção quando você pega o celular no carro. Verdade, chama a atenção quando você pega o celular no carro, porque é uma lei, é uma regra, não usar o celular no carro. Essa é uma regra tão importante quanto a regra que você fala para o seu filho. Só que a gente toma atitudes assim aleatórias e como a gente quer. A criança também não quer obedecer, não obedece. Pega o celular e fala no celular no carro. A criança também, de repente, nesse momento, não quer obedecer, que tem que guardar os brinquedos. Então, ele vai decidir não obedecer. Não obedece. Entendeu? Então, a gente precisa se colocar no lugar da criança. Ele não está fazendo mais do que um reflexo do que nós adultos fazemos. E eu vejo muito isso quando as mães mandam e-mail, mensagem perguntando, falam assim, mas por que na escola meu filho obedece e aqui não? Porque na escola a professora tem uma postura de autoridade, ela não grita, ela dá as regras, tem regras dentro da sala de aula. Aí para a criança é fácil visualizar a professora, não, eu preciso obedecer. Então isso é bom para os pais acordarem, opa, por que obedece a professora e não me obedece? Exatamente. Né? Na escola, eles têm uma série de... Uma estrutura tem na escola, que é a estrutura de autoridade, de rotina, de horários, de ordem também, de uma estrutura que conduz a criança e ensina a criança a obedecer. Quando essa criança chega em casa e ela não tem todas essa estrutura, né, de autoridade, de regras, de rotina, então ela toma uma atitude, adquire um comportamento completamente diferente e não obedece. Só que na escola não tem problema. E nós já tivemos vários casos aí. Na escola a criança não tem problema de comportamento. E chega em casa. Chega em casa e é uma bagunça total, tá? Então lembre-se, autoridade para ensinar a obedecer. A autoridade é um princípio de hierarquia que precisa ser ensinado e obedecer é outro princípio que precisa ser ensinado desde que a criança nasce.
Sabe por que estou falando desde que a criança nasce? Porque quando a criança nasce, você tem que colocar uma rotininha para ela. Rotina de horário de banho, horário para brincar. Você sabia que crianças precisam horário para brincar também, desde bebezinhos? Horário para dormir, horário para trocar de fralda. Então, você precisa começar com toda essa estrutura e a criança vai começar a obedecer você desde pequenininho. Qual é o horário para tomar banho? Qual é o horário para brincar? Qual é o horário para dormir? A rotina é fundamental. Fundamental. Desde bebê. Às vezes as mães acham que quando... mas como eu vou brincar com o bebê? Mas isso a gente podia deixar para... A gente deixa para outro momento. Um outro programa falar sobre a rotina, que é muito importante também. Mas eu quero deixar esse pontinho aí de interrogação em você. Bebê precisa ter um tempo para brincar. Também, mamãe e papai, tá? É muito importante isso, mas a gente deixa para outro momentinho que a gente vai falar exclusivamente sobre isso. Então, vamos lá. Eu acho que deu para tirar bastante dúvida sobre autoridade, que é totalmente o oposto de autoritarismo, e para esclarecer bastante pontos aí da questão da criança obedecer. Outro ponto que eu tenho recebido muitos e-mails diariamente. Até que ponto os avós podem palpitar na educação dos filhos? Bom, esse é um tema polêmico, né? Um tema polêmico, principalmente hoje em dia, porque os pais trabalham muito, o casal trabalha fora, ou às vezes tem mães solteiras ou casais divorciados, separados, em que a mãe convive com os avós, mora com os avós, né? E os avós tomam conta das crianças, né? Então, eu vejo que esse é um tema polêmico, por quê? Porque está trocando, mudando o papel dos avós, porque a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais, não é dos avós. Nós, avós, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou avó, nós já tivemos a nossa oportunidade de educar nossos filhos. Agora é a vez de nossos filhos educarem os nossos netos. Só que essas crianças estão ficando com a gente e nós ficamos o dia inteiro com eles. Então, está sendo trocada a função, está sendo trocada a função dos avós. Então, eu quero falar isso para os avós e para os pais também que estão assistindo, para que, se esse é o seu caso, que você possa ter uma conversa com os avós, explicando para eles aquilo que eu estou falando, ou deixando eles assistir esse vídeo para que eles possam entender que a função deles não é educar os filhos, a função deles é tomar conta, ajudar os pais a tomar conta dos filhos enquanto eles estão trabalhando. Mas que a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. E o principal é quando o pai chama atenção, a avó não se meteu ou avô, né? Claro. Porque tem muitos casos de, eu chamo a atenção do meu filho, mas a minha mãe vai lá e ela muda tudo. Ou a minha sogra vai lá e fala o contrário. Aí entra a questão da autoridade. Como que o pai e a mãe vão ter autoridade quando chama a atenção do filho e o avô vai lá e fala para fazer o contrário? Difícil, né? É difícil. Olha, a pior coisa que pode acontecer na educação de uma criança é quando tem adultos que têm opiniões contrárias, diferentes, que um contradiz o outro e um tira a autoridade do outro. É a pior coisa que pode acontecer para a criança, porque a criança está crescendo, está aprendendo, está se formando, está criando a personalidade, uma ideia do mundo que rodeia ela e tudo, e aí a mãe vem desautorizar o pai vem desautorizar a mãe, a avó desautoriza o pai na frente das crianças. Vira uma confusão na cabeça da criança. Vira uma confusão na cabeça da criança. Então, é a pior coisa. Olha, se você... Eu não estou falando que vocês têm que opinar todos a mesma ideia, ter todos a mesma ideia. Estou falando isso. É possível que um pense de um jeito e outro pense do outro. Porém, essas questões não têm que ser resolvidas na frente das crianças. Então, vovó, se você discorda de uma atitude que o pai do seu neto está tendo, ou a mãe do seu neto está tendo, não desautorize o pai ou a mãe na frente das crianças. Espere um momentinho que já passou esse momento e você vai lá e converse com eles. Então, que pode ser a vantagem dessa conversa? A sua experiência, hein?
Porque você, vó, você tem a experiência da sua educação com os filhos e isso é muito importante. Então você pode colaborar, você pode contribuir à educação dos seus netos, dando orientações ou falando do seu próprio testemunho. Olha, com meus filhos eu fazia isso e dava certo. Olha, eu concordo ou eu não concordo, vou aplicar ou não aplicar. Mas nunca na frente das crianças, nunca desautorizando os pais. E lembrando que a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. E aí é importante os pais conversarem com os avós, né? Olha, a educação do meu filho, quem cuida sou eu. Você não interfere, você não palpita, porque senão ele não vai me obedecer. Né? É bom os pais terem essa conversa, porque eu tive um caso da mãe da criança que morava com a mãe, como a gente citou, e a mãe desautorizava completamente, a mãe falava pro filho fazer o contrário. Então, assim, a mãe tem que ficar, a avó tem que ficar no seu lugar, pra mãe poder agir e poder educar. E a avó falava, esse menino vai te dar trabalho quando crescer. Então, imagina a cabeça da criança como ficava no meio dessa confusão toda. Então, às vezes, acho que os pais precisam chamar os avós, olha, quem cuida da educação sou eu, por favor, não interfira, senão não vai ser nem bom para a criança, né? Isso tem que se deixar estabelecido já desde o começo, desde o momento em que os pais vão deixar os filhos com os avós, né? Porém, eu sei também de muitas reclamações de mães, né, que falam que eles têm falado isso para os avós, mas os avós não têm, assim, prestado atenção. Eles têm falado, o meu neto fica comigo e eu falo que eu faço o que eu quero com eles, eu oriento, eu educo do jeito que eu quero. Então, você, vovó, não faça isso. Lembre que a educação, a responsabilidade da educação dos seus netos é dos seus filhos. Então, você pode dar orientações? Pode, claro. Principalmente se eles pedem. Você pode dar a sua opinião sobre o que está acontecendo com seu neto, até porque é você que fica o dia todo com o neto, né? Você pode, claro, mas orientação, assim, independente, separada da presença das crianças. E lembrando que é uma orientação, uma opinião, que se não é seguida pelos pais, você não tem que ficar birrenta e manhosa também para fazer do seu jeito, do jeito que você quer, né? Eles são responsáveis pela educação dos filhos, né? Eu acho que é isso. Ficou bem claro, isso mesmo, né? Ficou claro. Se não ficou claro, mamãe e papai, se não ficou claro, vovó, pode mandar. Eu tenho recebido cartas, e-mails de vovós também. Pode mandar explicando a sua situação no contato institutocrispoli.com.br, explicando o que está acontecendo com você, porque sabemos que cada caso é um caso, cada família é um mundo, tem suas características, e você pode estar com algum problema que a gente não abordou aqui. Então pode mandar que a gente vai se comprometer para poder responder para vocês, tá bom? Então, eu acho que é isso, não é? Ficou claro? Ficou? Fomos claras, nós duas? Então, tá bom. Então, um beijo grande para vocês e até a próxima. Obrigada e um beijo. Tchau, tchau.